Capítulo 6. Meu encontro com Jesus. Procurava as respostas com os espíritos que me acompanhavam sempre. Queria saber por que aqueles espíritos anjos que cuidavam dos fiéis cristãos eram mais poderosos que eles, uma vez que eles eram semelhantes em aparência. Também via que os cristãos fiéis não tinham medo da morte. Era inútil tudo o que fazíamos para convencê-los a blasfemar contra o seu príncipe, apesar de que alguns renunciavam por causa do sofrimento e do medo da morte. Mas outros continuavam firmes e oravam ao seu Deus, para nos perdoar das nossas ações maldosas e cruéis, porque, diziam eles, não sabíamos o que fazíamos. O grande conflito consistia em tomar posse da mente humana, mas sem a obrigação, ou seja, o ser humano tinha que escolher por sua livre e espontânea vontade. Quando a pessoa escolhia nosso sistema de adoração, aceitando assim nossos métodos e meios, era nossa voluntariamente. Então, os espíritos anjos do Deus Criador não podiam fazer nada para socorrer ou intervir em nossas ações em relação àquele que voluntária e conscientemente se entregavam a nós. Mesmo assim, alguns eram salvos pelas orações de pessoas fiéis a Deus, e os espíritos bons, anjos do bem, defendiam essas pessoas por causa das intercessões dos cristãos. Em uma missão em Cabinda, uma província de Angola mais ao norte, eu e meus espíritos companheiros, porque era necessária minha intervenção, estávamos indo atrás da família de um obreiro adventista do sétimo dia. Quando me aproximava da casa em que estava hospedada a família pastoral ou do obreiro, bem antes que eu chegasse perto, vi um ser inigualável que cobria a casa com a sua luz muito brilhante. Ele não tinha a semelhança dos espíritos, mas de um homem. Com voz suave como se fossem muitas pessoas a falar ao mesmo tempo, disse simplesmente: "Estas são minhas joias preciosas, não toquem nelas, voltem." Os espíritos que estavam comigo tremiam diante daquele que falava. Era um ser que eu nunca tinha visto durante a minha vida, porque não tinha asas, parecia um homem, mas brilhava mais intensamente que o sol. Quando voltamos, perguntei aos meus companheiros e amigos: quem era aquele semelhante a um homem estranho, mais brilhante que vocês? E por que ele nos impediu de fazer o que devíamos realizar? Eles me responderam que ele era o príncipe que desejava minha destruição e a de todos os de nosso reino. A partir do momento em que vi aquele ser estranho, nasceu em mim o desejo de querer conhecê-lo face a face, um ser humano com características estranhas e com beleza incomparável. Meus ouvidos tinham ouvido a voz mais encantadora, suave e poderosa do universo. Porque ele queria minha destruição e a destruição do meu papai e de seus espíritos ministradores. Queria muito fazer-lhe algumas perguntas e saber por que lutava contra nós e nosso reino. Realmente queria muito ver mais uma vez aquele ser inigualável que tinha visto lá em Cabinda. Eu nunca tivera sentimento de remorso, mas, de alguma forma, a partir daquele dia comecei a ter. Em mim nasciam sentimentos estranhos e contrários à minha natureza, à minha educação e às minhas práticas. Passei a ter o desejo de deixar a vida que me fazia infeliz, mas sabia que ninguém escapava das mãos dos demônios, porque eles matavam todos os traidores que desejavam abandoná-los para serem seguidores do outro príncipe, e destruíam a fama e a família deles. Eu sabia que não tinha como escapar, pois acreditava que não havia ninguém neste mundo capaz de me livrar das mãos deles. Então busquei não manifestar minha tristeza, meu descontentamento com a vida que levava e meus sentimentos contra os espíritos, para não os entristecer e não ser morto por eles. O tempo foi passando e eu cada vez mais insatisfeito com o que fazia. Agora agia com medo de ser morto pelos meus companheiros. Eu estava familiarizado com eles, mas alguma coisa extraordinária acontecia em meu íntimo que não podia descrever nem estava entendendo. Certo dia do mês de julho de 2008, estando na loja do meu irmão mais velho, às 16h30, apareceu um jovem chamado Bem-vindo Hilário Ventura. Era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada em Sambizanga. Ele começou a me falar de Jesus Cristo, o ser que tinha morrido na cruz do Calvário por amor aos seus filhos que tinham pecado contra Deus e viviam como escravos do pecado, nas mãos de Satanás. Esse Jesus é o Salvador, e ama todo ser humano com amor eterno. Eu nunca dava tempo aos crentes e cristãos fiéis, mas nesse dia não dei ouvidos aos meus espíritos e aos meus ensinamentos. Foi a primeira vez na vida que prestei muita atenção em alguém que falava desse Jesus Cristo. No dia seguinte, ele veio no mesmo horário. Desta vez falou das obras de Satanás, dos seus espíritos caídos e seus seguidores. Descreveu tudo o que a gente fazia. Eu estava muito atento ouvindo. Ele falou praticamente da minha vida e das minhas ações. Eu me perguntava em pensamento: como ele sabe o que eu faço? Quem foi que lhe disse, se nunca o vi nem ele me conhece? De onde tirou essa sabedoria? Essas perguntas eram respondidas nos argumentos dele. Bem-vindo era um homem muito fiel, protegido por um espírito muito forte que eu podia ver, mas ele não, assim como não via meus espíritos.
Depois de ele ter dito o que eu devia ouvir, meus espíritos ficaram muito preocupados e zangados como nunca os tinha visto estarem assim comigo. Eles disseram para mim: nós o ensinamos a não dar ouvidos a eles, porque eles são como uma peste, uma epidemia contagiosa. E estão dispostos a nos destruir. Nós o amamos mais do que ninguém neste mundo, e nós sempre zelamos pelo seu bem-estar, para viver como um príncipe. Porque nos entristece dando ouvido às palavras falsas dos nossos inimigos. Como sempre, fiquei somente a ouvi-los, pois sabia que eles não podiam ler meus pensamentos. Em mim se manifestou um desejo enorme de conhecer Jesus Cristo, ver se ele existe mesmo e se tem o poder de salvar as pessoas das mãos de Lúcifer e dos espíritos, como o Bem-vindo dizia. Eu queria falar com ele e saber diretamente dele porque ele era tão mau assim, como me tinham ensinado, e porque queria destruir nosso reino e as pessoas inocentes, assim como eu. Os dias passavam e eu cumpria meus deveres, mas não mais como antes. Eu só queria conhecer Jesus Cristo e perguntar para ele se tinha poder para me livrar dos espíritos maus. Isso porque eu sabia que os espíritos demônios matavam sem piedade as pessoas que conheciam muito sobre os métodos e meios para o homem da nova geração. Eu nunca tivera medo, nem tivera esse conflito que se passava dentro de mim agora. Os espíritos passaram a me dar mais mimos, para parecer que me amavam muito e que se preocupavam comigo como ninguém neste mundo. Eu pensava desesperado que Jesus Cristo não existia, e que se eu desistisse dos espíritos eles mesmos acabariam comigo, como deram fim a muitos. Mas, no dia 27 de julho do mesmo ano, enquanto eu estava deitado à noite, no meu quarto, pensando na morte de muitos que eram como eu, e de outros de nível mais elevado, que também foram mortos porque desejaram sair do pacto feito, me veio o seguinte pensamento: quem irá me salvar? Quem me livrará do poder deles? Foi nesse mesmo momento que meu quarto ficou tão iluminado que os espíritos maus se afastaram de mim pela primeira vez, e apareceu um ser. Era aquele que um dia eu tinha visto pela primeira vez em Cabinda. Seu rosto nunca tinha desaparecido da minha memória. Ele era semelhante a um homem, mas era muito brilhante, cheio de luz própria que saía de seu corpo. Cabelo muito brilhante e longo, olhos azuis, barba linda e dourada, vestia um manto muito branco e brilhante. Sua presença me paralisou todos os membros. Os espíritos não suportaram a presença daquele ser. Pela primeira vez na minha vida os espíritos se afastaram de mim, deixando-me sozinho na presença daquele homem cheio de luz. Ele me disse com voz muito meiga e suave, uma voz que jamais ouvi: tenha paz. Meu coração escuro e frio ficou cheio de alegria e paz, como nunca tive desde que saí do ventre da minha mãe. Eu não sabia o que é ter paz, pois procurava prazer em assassinar e destruir pessoas. Pela primeira vez estava sendo tomado por paz completa, plenitude, paz que eu nunca tive nem sabia que existia. Pela primeira vez, só com uma palavra, paz, vinda de alguém, Jesus Cristo, encontrei o sentido da vida. Esse ser veio me mostrar, e não somente a mim, que ele é mais poderoso, pois os espíritos fugiram da presença dele, e meu corpo ficou paralisado sem que eu pudesse me mexer, exceto meus olhos, que ele me permitiu mover para que o visse. Apesar da paralisia muscular, meus pensamentos estavam claros e ativos. Então comecei a lhe fazer perguntas mentalmente. Quem és tu? O que tu queres de mim e por que apareceste a mim? Tu sabes quem eu sou, na realidade? És tu que queres nos destruir, bem como o nosso reino? És tu outro príncipe que nos odeia? Tu sabes de onde vim e para onde vou depois da minha morte? Tu podes me livrar dos meus espíritos e das mãos do meu papai? Eu só quero saber, na verdade, quem eu sou, por que existo. Quando parei de lhe fazer perguntas, ele me respondeu com um tom suave: eu te criei para algo melhor. Sou aquele a quem tu odeias e persegues como teu inimigo. Como aprendeste desde a tua meninice, eu sou Jesus Cristo, aquele que tu procuras. Eu sou o outro príncipe, sou o homem da cruz, aquele que morreu a morte de cruz e vive. Eu sou o Salvador de todas as pessoas que creem em mim. Sou o Senhor de todos os vivos, o príncipe do Deus Altíssimo. Eu te apareci porque tu me pediste, o sangue dos meus filhos amados, a quem tu assassinaste, pede-me misericórdia para ti. Eu sou o teu Salvador, e por essa razão eu vivo para salvar e libertar os cativos de Lúcifer e de seus espíritos. Eu morri e estou vivo, e por essa razão estou aqui. Por teu livre-arbítrio pedes socorro a mim, e reconheces que não és nada, e que precisas da minha ajuda e da minha intervenção para te salvar. Filho meu, não temas e não te assombres, porque eu sou o teu bom pastor, eu sou o teu redentor. Fui eu que te criei à minha imagem e semelhança. Um dia vivi neste mundo como homem, e morri como homem, e ressuscitei como Deus Salvador para salvar minhas ovelhas que estavam nas mãos do inimigo.
Ressuscitei dentre os mortos como Deus Salvador e Redentor, em forma de homem, e vivo como Deus homem e advogado diante do meu Pai lá no belo e lindo lugar. Desci agora para vir ter contigo como teu advogado pessoal e teu salvador pessoal, para ser senhor da tua vida, se me permitires de forma livre, e estiver de acordo com a tua vontade escolher servir-me. Tu pediste ao meu Pai e a mim, e o Espírito Santo vem falando contigo há muito tempo. Ele fez a intercessão por ti. Então, aqui estou, porque tu pediste a minha presença. Tu disseste que se, na verdade, eu existisse e tivesse o poder de te salvar, que aparecesse pessoalmente para falar contigo. Eu vim para te mostrar que eu te criei para algo melhor e para te dar a liberdade que sonhas ter. Porque eu sou a liberdade e morri para que tu tenhas a salvação e sejas livre do mal, sejas livre do poder daqueles que te oprimem, para que tenhas uma vida cheia de qualidade e completa de amor e paz. Por isso eu vim a este mundo como homem, vivi como homem, morri como homem e ressuscitei como Deus em forma de homem, e para sempre viverei como Deus em forma de homem, por amor às minhas ovelhas que estavam perdidas na escravidão do pecado. Eu e meu Pai somos a verdade absoluta. Eu sou o homem da cruz, e ainda carrego as marcas da cruz comigo, como evidências que provam meu amor pelas minhas lindas criaturas que estavam perdidas na escravidão do pecado, e para livrá-las das mãos daqueles que as escravizam. Foi necessário que eu morresse como homem e ressuscitasse como Deus em forma de homem para que elas vivessem uma vida em abundância, cheia de qualidade. Eu sou o sentido da vida para as minhas criaturas racionais, feitas à minha imagem e segundo a minha semelhança. O Senhor Jesus Cristo contou-me coisas além dos fatos que eu sabia, contou-me a história da redenção. O Senhor Jesus Cristo disse para mim: meu filho, Deus, o Criador e mantenedor do universo, é amor e justiça, e criou todos os seres inteligentes com a liberdade de escolha, e o universo era todo perfeito e belo, até que uma criatura, muito amada e honrada acima de outras criaturas criadas, se rebelou contra o Pai, contra mim e o Espírito Santo. Ele se rebelou contra o nosso concílio e contra a lei do nosso governo que está baseada na lei do amor. Ele permitiu pelo seu livre-arbítrio que seu coração, que era puro, se tornasse impuro, que era santo se tornasse profano, que era bom se tornasse mau, que era verdadeiro se tornasse mentiroso. Ele permitiu que em seu coração perfeito nascessem sentimentos e pensamentos negativos, e alimentou por muito tempo esses sentimentos e pensamentos negativos, contrários à sua natureza boa, santa e perfeita. Passou a alimentar em seu coração sentimentos de ódio, inveja, ciúme, rancor, ressentimentos, falsidade contra mim e contra minha posição como membro do concílio com o Pai e o Espírito Santo, contra minha lei, que era, que é e que sempre será o reflexo do caráter do meu Pai e do meu caráter. O Pai e eu o chamamos com amor, dando-lhe conselhos, mas ele não nos deu ouvidos. Ele queria criar um mundo sem lei e sem a intervenção do Deus Altíssimo. E passou a semear na mente de outras criaturas belas e perfeitas, que viviam ali no belo e lindo lugar, que eu e meu Pai não prestávamos, que dávamos leis que ninguém podia guardar, etc. Lúcifer, o anjo guardador da lei do amor, grande estrela da manhã, cheio de luz, muito poder, com uma formosura inigualável, cheio de sabedoria e perfeição, corrompeu-se e se tornou rebelde, escolhendo lutar contra seu Criador e contra a lei de amor que governa o reino do Deus Altíssimo, o Criador. E todas as criaturas perfeitas e santas que se deixaram influenciar por esse grande anjo foram junto com ele para fora daquele lindo e belo lugar cheio de paz, amor, justiça e harmonia, para que não o contaminassem. A lei de amor do Deus Altíssimo era e é a representação do seu caráter. Era e é o elo entre o Criador do universo e suas criaturas. Dela dependia e depende a alegria, a paz e o bem-estar de toda criatura existente em todo o universo. Lúcifer e todos os que se tornaram aliados dele quebraram esse elo. Eles queriam criar desarmonia entre todos os habitantes de lá e do universo. Então começou a acusar o governo de meu Pai, o Deus Altíssimo, a mim e a lei que rege o universo, de que era uma lei injusta e que não poderia ser observada por nenhuma criatura, pois para ele tornava-se escravo quem a guardasse. Para que todas as criaturas existentes no universo, pequenas e grandes, soubessem por si mesmas quem estava certo e quem estava errado, entre Lúcifer e seus aliados, os anjos maus, e Deus Altíssimo, o Criador, meu Pai e eu, deixamos que ele e seus aliados fundassem seu reino como queriam que fosse. Assim, todos os habitantes do universo poderiam acompanhar o governo deles. Mas, como eles tinham que sair do lindo e belo lugar onde viviam para viver em outro lugar e fundar ali o reino deles, Lúcifer e seus aliados caídos procuraram lugar e acabaram conseguindo um espaço neste ambiente que se chama Terra. Conseguiram isso quando ele usou a serpente, na época um animal extremamente belo, como canal, médium, de sua vontade para atrair a atenção de Eva, a primeira mulher, e persuadi-la com mentiras e enganos. Eva se deixou iludir e persuadir com mentiras e enganos, e decidiu não dar ouvidos à voz do seu Deus, o Criador, desobedecendo a lei de amor justa e santa,
ela não devia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas comeu e, por sua vez, foi usada como canal para dar de comer do fruto ao marido, Adão, o primeiro homem. Então, ambos comeram do fruto da árvore de que eu tinha proibido que comessem, pois se comessem sofreriam a morte eterna. Mas eles comeram e se tornaram escravos do pecado, o mal, e passaram a servir a Lúcifer e seus aliados. Lúcifer e seus anjos caídos se tornaram administradores e representantes deste mundo por direito, isso porque receberam o poder dado ao homem na criação. Por amor às minhas criaturas, sendo eu mesmo criador delas, tive que me tornar como um homem, encarnação. Nasci como homem do ventre de uma mulher, cresci, vivi, morri para obedecer à lei eterna de amor, justa e santa, e ressuscitei como Deus em forma de homem para salvar as pessoas da escravidão do pecado e libertá-las da condenação da lei eterna do Deus Altíssimo, do poder de Lúcifer e dos seus anjos aliados, para que sejam livres, cheias de paz, alegria e que vivam uma vida em abundância. Tornei-me homem, nasci como homem, vivi como homem, e ressuscitei como Deus em forma de homem, e morri e vivo para salvar a todos os que se chamam pelo meu nome. E aqui estão as provas de que eu sou Jesus Cristo, o homem da cruz. Vê com teus olhos as minhas mãos como símbolo do meu amor por ti, e por todos os que desejam escapar das mãos de Lúcifer e dos seus espíritos, assim como de todos os seus seguidores. Mas quanto às obras das trevas, obras do mal, não necessito te dizer, porque tu és testemunha de tudo quanto viste, ouviste e fizeste. Não temas, eu estarei contigo por onde fores. Serei teu escudo, teu refúgio, tua fortaleza e tua proteção contra eles, e contra todos os que desejarem o teu mal. Tu irás por onde eu te mandar, para que fales aos teus irmãos de tudo quanto testemunhaste com teus olhos e com teus ouvidos. Mas antes terás que estudar a Bíblia Sagrada, e somente a Bíblia Sagrada, que é a minha palavra viva escrita. Terás que ler também os livros da minha serva, patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado de todas as nações, parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Esses livros auxiliares irás estudar e examinar juntamente com a Bíblia. Eles foram escritos por Ellen Goldwhite. Neles aprenderás a minha vontade e percorrerás o meu caminho. Eu amava fazer perguntas, mas naquele momento perdi a fala. Acabei percebendo que eu estava diante de um ser que ultrapassava os limites dos meus pensamentos e sentimentos. Ele sabia tudo sem eu abrir a boca para falar. Até mesmo não conseguia impedir que ele lesse meu lóbulo frontal, a fonte dos pensamentos racionais. Ali, na minha frente, estava alguém onisciente, conhecedor de tudo. Ele sabia de antemão o que eu iria pensar, ou seja, lia meus pensamentos antes mesmo de eles ocorrerem. Isso foi uma maravilha que eu nunca tinha visto antes. Ele era um ser inigualável e seu caráter era encantador. Sua forma de falar era muito suave, suas palavras eram dóceis e aumentavam a paz e a pura alegria no meu interior, e preenchiam o vazio da minha alma. Pela primeira vez eu me senti completo. Estava ao vivo diante do grande Criador do Universo, e ele tinha descido até mim para falar comigo pessoalmente, como eu sonhava e esperava. Assim o meu sonho estava realizado, falando face a face com o grande Criador do Universo, o homem da cruz, o líder máximo dos crentes e cristãos fiéis do Deus Altíssimo. Depois de ter ouvido as palavras do meu Criador e Salvador, que me ama com amor inigualável, minha mente foi aberta para um novo horizonte. Nunca tinha ouvido palavras tão suaves e cheias de poder e autoridade. Minha vida foi convertida para um novo rumo. Senti pela primeira vez a miséria da minha existência, a tamanha maldade e injustiça que eu havia feito. Senti que fui enganado e que enganei e assassinei cruelmente pessoas inocentes que eram criaturas frágeis como eu. Meu coração se encheu de muita tristeza e dor pelo mal que havia feito. E não tinha como rejeitar tão grande convite de perdão e para a verdadeira liberdade. Decidi escolher Jesus Cristo como Senhor da minha vida e meu Salvador pessoal, e prostrei-me de joelhos, como os cristãos e crentes fiéis fazem. E disse-lhe: toma nas tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha alma e guarda-me de fazer o mal que estou habituado a fazer. Eu sabia e sei que a vida é feita de escolhas, e que toda escolha requer perdas e ganhos. Sabia que ia perder fama, dinheiro, vida fácil e confortável. Em troca de quê? O que eu ganharia com isso? Qual seria a proposta desse novo Senhor? Na verdade, aceitei ser feliz e ter paz e alegria pura com Jesus Cristo. Passaria por dificuldades, mas esse novo Senhor estaria comigo em todos os momentos, e eu teria paz de espírito e alegria verdadeira. Senti-me completo. Tinha recebido a esperança da vida eterna por Jesus Cristo, o homem da cruz, mediante sua morte e ressurreição.
Mas comecei a me lembrar de tudo quanto havia aprendido com os espíritos demônios, na companhia dos meus avós, e o quanto eles me enganaram e me ensinaram a lutar contra meu próprio Criador, o doador da vida. Lembrei-me de quantas pessoas enganei, levando-as a adorar aquele que me fora apresentado, desde a meninice, como o papai, Lúcifer, que me amava muito, e que era o verdadeiro Filho de Deus, a verdadeira luz, o caminho para a vida eterna e vida melhor, a fonte da verdadeira sabedoria, o supremo príncipe, a grande majestade, o único verdadeiro salvador de um mundo perdido. Eu o conhecia muito bem, porque convivera com ele pessoalmente. No entanto, ele sempre me enganou com tudo que me dava, só que essas dádivas só me deixavam cada vez mais infeliz. Isso porque ele mesmo é o ser mais infeliz entre todas as criaturas existentes neste grande universo. Ele me transmitia sua infelicidade e a todos que faziam pactos com ele e com seus anjos caídos, criando em nós o prazer de fazer o mal àqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, porque não têm poder de lutar contra o próprio Jesus Cristo e seu Pai. Eles não tinham me dado nenhuma opção de escolha para que eu os servisse sem questionar. Fazem isso com muita gente neste mundo. Colocam-nos a usufruir de todos os prazeres, mas, na realidade, são os seres mais infelizes, tendo uma vida sem sentido e vazia. E choram quando estão sós, porque servem como escravos sem opção de escolha. Eu fui um poço de tristeza, tinha uma vida sem sentido e vazia. Buscava prazer em fontes secas que, ao contrário, aumentavam o vazio da minha existência. Comecei a chorar com o coração constrangido pelo amor de um Deus que me ama de verdade, e eu lutara contra ele toda a minha vida. Com o coração quebrantado pela lembrança da grande maldade que tinha feito, sem alguém que dissesse: filho, não faça isso. Eu pensava que fazia as coisas certas, pois me foi ensinado assim. Porque eu havia nascido naquela família que me entregou para essa obra maldosa. E por que eu? Onde estava esse Deus quando eu destruía cruelmente pessoas inocentes? Onde estava esse Deus quando crianças e jovens virgens eram sacrificados? Onde estava meu Deus Criador quando eu maltratava os que lhe eram fiéis? Por que não impedia as guerras civis que nós causávamos, nas quais morriam crianças inocentes e mulheres grávidas? Por que permitia que eu fizesse tamanha maldade e injustiça com pessoas inocentes? Como pagarei pelas pessoas que destruí e pelas famílias a que levei tanta maldade, dor e sofrimento? As lágrimas escorriam pelo meu rosto como gotas de chuva numa janela. O sentimento de arrependimento invadia meu coração, que antes era frio, escuro e vazio. A luz do sol da justiça começou a raiar em minha alma, e meu coração se tornou o trono da presença de um Deus santo. Eu fazia essas perguntas em meu interior, o Senhor Jesus Cristo começou a me responder: filho meu, não temas porque eu sou enquanto teu Salvador, e não te assombres porque eu sou teu Deus, eu sou teu bom pastor. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu te amo com amor eterno, e pela minha grande misericórdia e com amorável benignidade te atraí. Era necessário que tu visses, acompanhasses e testemunhasses por ti mesmo, pelas tuas próprias obras e as dos teus amigos. E que tu mesmo julgasses entre mim e aquele a quem tu serves, quem está certo e quem está errado. Para que soubesses que eu sou o que sou. Para que soubesses que não é por força nem por violência que se cria um governo, mas por amor, porque só amor desperta amor. Eu te amei, mesmo antes que fosses formado no ventre de tua mãe, eu te chamei pelo meu nome. O nome que você sempre rejeitou pertence a mim, tu és chamado pelo meu nome. Qual é o teu nome, filho meu? Gabriel, que significa homem de Deus, presença de Deus e mensageiro do Deus Altíssimo. Eu sempre estive ao teu lado, em todos os momentos da tua vida. Eu sempre te acompanhei, e permiti que fizesses tudo aquilo para a manifestação do meu amor a ti. Todas aquelas pessoas que destruíste eram minhas, e tu pagarás o sangue derramado ao levar meu nome à tua família, tua sociedade, e às nações às quais eu te enviarei. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Não temas e não te assombres, porque eu sou teu Deus e teu Salvador pessoal, e Senhor da tua vida. Eu te criei para algo melhor. Tu sempre serás chamado pelo meu nome, e a minha presença sempre te acompanhará por onde fores. Agora, filho meu, olha para o meu sangue que foi derramado na cruz, por ti e por todos os que um dia crerão no teu testemunho pessoal, pela manifestação do amor do meu Pai. Vê as minhas mãos como testemunho das minhas palavras, do meu amor por ti, e por todos aqueles que ainda estão lutando contra mim, sem que eles saibam que só lhes quero bem. Eu te enviarei para o meio dos que eram teus inimigos, para seres minha testemunha diante deles. Mas não temas, porque eu sou teu escudo e proteção. Eu vou te ensinar o que significa ser homem e viver como homem, porque tu és um homem e foste ensinado a viver não como homem.
Eu não vou te dar fama, dinheiro nem riqueza, e não farei com que as pessoas se prostrem aos teus pés, mas saberás por ti mesmo o que significa sofrer pelo meu nome. Perdoados estão os teus pecados, e apagadas estão todas as tuas maldades. Vai e não peques mais. E tudo o que pedires ao meu Pai, em meu nome, te será concedido, como o Pai quer e não como tu desejares. Nesse grande e inesquecível encontro eu compreendi que estava diante de um ser verdadeiramente supremo e conhecedor dos segredos da mente, um ser onisciente. Ele respondeu todas as perguntas que estavam em meus pensamentos, sem que eu tivesse a oportunidade de abrir a boca. Os demônios me enganaram e eu sei que há muitos que ainda estão na mesma situação em que eu vivia. Quando voltei ao meu estado normal, prostrei-me de joelhos para adorar o meu Senhor Jesus Cristo, o meu libertador.